Hoje está fácil de você achar o texto. É o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia. Não vai dizer que você vai se perder agora. Então, primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo. Gente, antes da gente ler, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quero repisar, quero repetir, quero ser enfático, quero ser chato. Não tem plano C para a compreensão da história. Só há duas maneiras de compreendermos a história. Não há uma terceira. Não há uma terceira. Nós estamos numa encruzilhada. Nós estamos no meio de duas grandes narrativas da criação e da história. A primeira delas seria uma explicação naturalista que ganhou corpo depois do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, que a propósito não era ateu, como alguns pensam. Charles Darwin, ele cria em Deus. Então, em pesquisas feitas, ele propõe toda aquela situação de um processo evolutivo. E nos últimos capítulos do livro do Darwin, ele fala, para que a minha teoria, escute, para que a minha teoria seja plausível, nós precisamos de bilhões de anos para que isso tenha acontecido. Então, a narrativa que hoje toma conta das escolas, das universidades, ela é uma teoria, repito, é uma teoria, porque ela não pode ser repetida em laboratório, ninguém pode repetir em laboratório, e ainda que, não Darwin, mas quem veio depois dele, tenha começado a criar outras hipóteses, a chegar na seguinte conclusão: bem, nós somos frutos do acaso, e como frutos do acaso, nós precisamos dar uma explicação, porque gente como nós hoje existe. Então, cria-se um elo de que nós teríamos, ou que nós somos, fruto de um processo evolutivo de bilhões de anos, tá? E como nós precisamos, como nós somos matéria orgânica, nós somos cadeias de carbono, como nós somos diferentes da matéria sem vida, como nós temos vida, nós precisaríamos ter vindo de seres insignificantes, unicelulares, como por exemplo uma bactéria em algum lago, no início de tudo, que surgiu a partir da junção de elementos químicos naturais, ou seja, de matérias químicas que se juntaram ali por pressões e por precipitações e por mudanças de temperatura. Ali teria surgido um ser unicelular, e esse ser unicelular, ele teria evoluído, se tornado ali, talvez um peixinho, e depois, tudo é especulação, e é especulação porque ninguém estava lá para ter tirado foto, ninguém estava lá há bilhões de anos para fazer um selfie, de como aconteceu, mas tem que se teorizar, e a teorização da ciência, e a ciência não é necessariamente contrária a Deus, nem todo cientista é ateu, mas a ciência ela parte de um pressuposto: Deus não existe. Se não há um criador, eu preciso criar algo que tenha plausibilidade. Vocês estão entendendo, gente? A gente precisa entender a teoria da evolução como uma explicação do nada, uma explosão que aconteceu e tudo mais, e que nós chegamos até aqui por forças do destino, tá? E o que eu acho mais interessante, como filósofo, é pensar o seguinte: eu sou pensador, e eu fico pensando, poxa bicho, que macacão massa, eu me tornei, porque eu sou capaz até de teorizar e de fazer argumentos sobre a minha própria origem, eu logo que vim de uma bactéria. Olha só onde eu cheguei, veja bem. Antes de começar, eu vou agora para outro ponto. Outro ponto é o seguinte: existe uma outra versão, não há letra C. Na outra versão, a criação não é um surgimento autônomo, mas ele é heterônomo. Alguém de fora, ainda que você creia, eu não tenho um problema de crer em um Big Bang, que possa ter acontecido, o problema é o seguinte: quem apertou o botão? Tem um problema. Mas quer saber quem foi que apertou o botão? E que deu tudo certo no final, Porque, olha, eu soltava bomba no passado, eu soltava bomba bujão, bomba de 7 tiros, chilena, eu estourava
cada caixinha de leite moça. Não sei se você fazia isso, botava bomba, bujão embaixo. Quem já fez isso? Botava bomba, bujão debaixo de uma lata, a bicha subia, né? Até hoje, explosão para mim só gera caos. E nunca algo perfeito, a não ser que uma mente tenha teorizado, tenha projetado e tenha realizado a criação de maneira perfeita como ela é, de maneira, sabe, tão estruturada como ela é, de maneira tão harmônica como é. Então, como eu digo, não tem letra C. Ou nós somos frutos de um acaso evolutivo, ou há uma mente brilhante, autônoma, maravilhosa, poderosa, que projetou como um grande arquiteto e realizou como um grande construtor tudo que existe, e nós somos frutos dessa mente amorosa. Não tem um plano B. É interessante que às vezes eu ficava com vergonha, assim, logo que eu me converti, eu disse, pô, está lá o relato da Bíblia, pois do pó da terra Deus fez o homem, né? Às vezes o cara tem medo de dizer isso. Mas peraí, o que é a teoria da evolução? A gente veio de alguns pós que se juntaram também, só que dentro de um rio, né? Dentro de um lago. Mas no final das contas, gente, no final das contas, para uma mente hoje que não estava lá, ambas soam fantasiosas demais. A teoria da evolução ela é super fantasiosa. Assim como a criação é super, para alguns, fantasiosa. Só que o cientista olha para o relato bíblico, mas por negar a Deus e querer que algo tenha acontecido espontaneamente, ele vai também encontrar uma razão para a gente chegar onde nós chegamos até hoje. Então não há plano B. O objetivo desse segundo semestre é dizer o seguinte, poxa, às vezes eu convoco o pessoal, vamos para o presídio, vamos para a rua, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar do pobre, vamos ajudar as pessoas, mas ainda, às vezes na vida de algumas pessoas, existe a falta de algo que fundamente, mas peraí, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu sou bonzinho, porque eu quero ser diferente do cara lá fora? É exatamente isso. Nós estamos estudando em capítulos, e hoje é o primeiro capítulo dessa grande história, o reino perfeito, repitam comigo, um reino perfeito, é o primeiro capítulo, onde nós vamos ver o relato aqui das escrituras sobre a criação. Eu vou economizar tempo, porque as escrituras aqui vão falar de dias em que as coisas foram criadas, e eu vou pular alguns, agora me acompanhem nos raciocínios, que eu quero concentrar exatamente, não na criação em si, até porque Gênesis não é um livro que tem a intenção de ser um relato detalhado da criação. Ele só vai nos mostrar, no final das contas, que há um ser que criou todas as coisas. E é assim que ele começa. Olha o que diz o primeiro verso da Bíblia. No princípio, Deus, ou em hebraico, Elohim, criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. Olha bem, é heterônomo, vem de fora, não é autônomo. Há alguém de fora soprando a palavra criativa, a palavra da criação. Haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era o que, gente? Boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. E depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Observem uma coisa, aqui Deus chama de céu, tá certo? O firmamento, ou seja, seria o nosso céu, o que nós observamos fenomenologicamente. Esse céu que tem um sol, que tem uma lua. Mas no princípio, o termo céu é usado no plural, vocês perceberam isso? No princípio Deus criou os céus e a terra. Gente, isso foi escrito há 6.000 anos. E naquela época não se tinha noções astronômicas da existência de outros céus, que nós chamaríamos de outras galáxias, ou de outros universos, como nós temos hoje. E o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, que criou todas as coisas, ele diz, Deus criou os céus, ou seja, tudo aquilo que não está aqui na terra, todo o sistema universal. Mas aqui ele vai falar desse nosso céu.
desse céu fenomenológico, desse céu que nós conseguimos contemplar e olhar. E ele diz assim: ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, essa foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou o que, gente? Bom. Eu não vou ler mais aqui para frente, só para a gente ganhar tempo, mas eu quero dizer uma coisa para você. De todas as etapas da criação, aí vem os animais, vem a fauna e tal. Ao final, Deus diz que aquilo que Ele fez era bom. É como você indo para um salão, tá certo? E aí você vai cortar o cabelão, tá? Tua cabeleira, o cara vai lá, dá aquele corte, aquela tapa na tua peruca, e aí de repente você olha, ele passa o creminho, passa lá o negócio, e você diz: pô, ficou bom, viu? Ficou bom. Né? Aquele senso de participação, aquele senso de euforia, aquele senso de prazer naquilo que Ele criou. O que demonstra que Deus não é, sabe, um deusinho, tá, caprichoso, que fez as coisas para o seu bel prazer, para usá-las e abusá-las. Não, Ele faz todas as coisas e diz que é bom. Não sei, você que é pai, se teve filho, que acompanhou na maternidade, na sua esposa, né? Que eu acompanhei os partos de Samara, os 3, estive lá perto, né? E quando eu pegava um menino assim, eu dizia: rapaz, fizemos bem feito. É bonito o negócio aqui, o menino é bonito, a menina é bonita, né? As minhas filhas são lindas, meu filho é lindo. Então, esse senso de olhar para o que se faz e se deleitar na criação. Quem aqui é artista plástico? Ou pintor, ou escultor? Temos Martinha aqui, quem mais? Não tem mais ninguém, rapaz. Precisamos botar um sensozinho artístico nessa igreja, né? Quem é músico aqui nesse negócio aqui, rapaz? Músico. Pronto, apareceu mais 2 ou 3 no meio da multidão. Você é o quê, meu irmão? Se você não é músico, artista? Você, quem gosta de cozinhar? Pronto, deixa eu facilitar a sua vida. Cozinhar. Você pega aqueles elementos, entendeu? E você, o cabo que passa por você cortando aquele negócio, com o olho lacrimejando com aquela cebola, ele não tem nem noção, pai, do que vai acontecer. Aí você vem com aquele prato e o cara olha assim, você olha e diz: isso aqui está bom, e eu como, e você come, isso está bom, sabe? Fruto de uma mente que pensou, que elaborou, que, sabe, que estabeleceu eternamente o propósito da criação. Então você vai observar, em todas as fases da criação, Deus falando isso. Só que chega um momento, tá? E eu quero só chamar a atenção para o 14. Vamos aqui para mim no 14, lê comigo o 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. Observe que é o céu no singular, esse céu fenomenológico, esse céu apenas que nós vemos com os nossos olhos, para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi, Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. Ponto. Observe que Deus não chama aqui nem de sol, nem de lua. Perceberam isso? E daqui a pouco vocês vão entender porque que Ele não chama nem de sol, nem de lua na criação. E aqui há a beleza do monoteísmo e a ideia de que Deus não é a criação, porque sol é um nome divinizado, lua é um nome divinizado. Vocês sabem, por exemplo, gente, que Vênus, que é um dos planetas, foi uma homenagem à deusa Vênus dos romanos. Quem aqui fala espanhol? Não é possível. Tem alguém que fala espanhol? Os dias da semana no espanhol, o que é a segunda em espanhol? Martes, lunes, lua, terça, martes, Marte, quarta-feira, miércoles, Mercúrio, quinta, jueves eu não sei o que é não, sexta, viernes.
Observem que esses nomes que são dados, esses nomes da semana, são homenagens, são divinizações da criação. E Deus não usa essa linguagem aqui, isso aqui é lindo. Gente, isso aqui foi escrito, escuta. Há alguns milhares de anos, por Moisés, que recebeu a revelação da criação, porque ele não estava lá no dia, mas Deus o revela os detalhes. Ele estava imerso em um mundo politeísta, em que o povo adorava os astros. E no relato bíblico nós temos o que? Não, o grande luminar e o pequeno luminar. Não um Deus. Isso é maravilhoso. Agora, gente, acontece aqui algo que é o êxtase da criação. É o suprassumo, é a obra-prima da criação. Vem agora aquilo que Deus não só se deleita, mas Ele se refere, Ele se representa naquilo que Ele fez. Em nenhum momento isso aqui é dito com essa beleza que nós encontramos aqui no verso 26. Lê o 26 comigo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aí ele vai dizer: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Só um pontinho aqui, eu só estou na introdução. Como é que um homem e uma mulher se multiplicam? Tem que ter sexo, certo? Então tem muita gente que em uma leitura totalmente equivocada das Escrituras diz que o pecado original foi o sexo. Mas como? Foi Deus que mandou. Fiz até uma graça com vocês, estão lembrados? Domingo, que é do meu tempo. Não nasceu assim, né? Irmãos gêmeos, ativa! Forma de uma criança. Não. O sexo, portanto, é sagrado aos olhos de Deus e foi dado ao homem e à mulher como um intuito de multiplicação, mas também de serem uma só carne. E nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Só estou fazendo aqui alguns insights, para a gente não se perder. Mas eu quero que vocês vejam aqui, ó. Vamos ler o 28 de novo. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Repita comigo essas palavras: encham e subjuguem a terra, dominem. Aí ele vai dizer sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais que se movem pela terra. Bem, a minha proposta, para que você entenda em que lugar da história você vai estar, ou de que história você faz parte. Eu estava me referindo aqui, nas celebrações anteriores, que, por exemplo, eu tenho alguma ideia de quem foram os meus antepassados. Eu conheço até a 5ª geração. Eu tenho foto, por exemplo, tem fotos ou pinturas, né, que não eram bem fotos, da bisavó do meu avô. Ou seja, eu nem sei o que ela é minha, se é tataravó, né? Eu não a conheci, eu nem conheci o meu bisavô por parte de mãe, conheci meus avós, né? Não conheci meus bisavós. E ela, essa mulher, que ela nasce nos auspícios da República, né? Da proclamação da República, o pai dela, que é meu tataravô, eu não sei nem o nome do rapaz, mas o bicho foi assim, autêntico, deu em nome da nova República Federativa do Brasil, o nome da minha tataravó de Fideralina, ou Federalina, que é o nome que ele deu para ela. Eu não sei, eu só conheço a minha tataravó com esse nome. Procurei, nunca achei. Eu sei que essa minha tataravó, a bisavó do meu avô, ela era uma mulher extremamente dura, braba. Ela andava no cavalo com um bacamarte na mão. Tá certo? E ela, pra você ter uma ideia, os filhos dela, na época que Lampião aterrorizava o Nordeste, Lampião foi aterrorizado por eles. Então eu sou descendente dessa pessoa. Portanto, tenha medo de mim. Você está entendendo? Cuidado comigo. O que eu posso fazer com você? Que ela arrancava o dente do povo vivo.
entendeu? Arrancava o zóio. Graças a Deus que eu não puxei a minha tataravó. Mas é até aí onde eu sei. E o que nós estamos lendo, gente, é que é a grande pergunta: de onde nós viemos? Nós somos fruto de quê? E no relato bíblico nós vemos um Deus perfeito que cria um reino perfeito. Repita comigo: um Deus perfeito que cria um reino perfeito. Esse reino é composto da sua criação, esse reino é composto agora dos seus representantes na criação, que é o homem e a mulher. E ele diz, de toda a criação, ele diz que é bom, mas quando faz o homem e a mulher, ele diz que é o quê? Muito bom. Nossa, muito bom. Ao dizer que o homem é muito bom na criação, isso foi há 6.000 anos atrás, que Moisés escreveu isso, mais ou menos, quando não se cogitava absolutamente nada sobre direitos humanos, nada sobre teorias de evolução, quando vivia-se na mais completa barbárie, Deus revela a um homem simples, vivendo ali depois de ter sido príncipe no Egito. Moisés vai revelar que no escrito de Deus, Deus dignifica o ser humano, a ponto de dizer que ele, ao ser criado, não é só bom, é muito bom, mas ele vai além disso. Ele faz o ser humano com uma forma, ele faz o ser humano com um propósito, o propósito de refletir o que, gente? A imagem e a semelhança desse Criador. É tanto que quando Jesus vem à terra, Deus em carne, que os apóstolos chegam para ele e dizem assim: mostra-nos o Pai. E o que é que Jesus diz? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, São Paulo vai dizer lá na frente, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não é essa o que a literatura do Novo Testamento vai nos dizer? Você que estudou um pouquinho, então vamos parar por aqui. O que é que significa esse primeiro capítulo da história de um reino perfeito? A primeira consequência desse reino perfeito é exatamente o título da mensagem. É que Deus criou, e deixa eu abrir aqui, Deus criou um reino que não foi por acaso. Ou seja, a primeira coisa do relato bíblico que milita contra a ideia de uma criação casual, de uma criação que surgiu do nada, é que há um Criador, há alguém fora da criação, há alguém que planejou a criação. Tá? Isso significa uma coisa: Deus te planejou. A consciência de que há um Criador deveria elevar a nossa autoestima, especialmente daqueles que se sentem nada, que se sentem um estorvo, que se sentem um acaso da história. Eu vou dizer, você não é um estorvo, você não é um acaso, você não é um apêndice na história, você não é um nada na vida. O Deus da vida planejou, projetou você e te trouxe à existência. Isso te faz importante, isso me faz importante. Gente, como isso me faz importante? Eu sei que Ele usou meus pais para me trazer ao mundo, mas em última instância, eu e você somos fruto dos planos mais lindos de Deus. A segunda repercussão, ou seja, a segunda consequência dessa perfeição, desse reino perfeito criado por Deus, eu coloquei aqui. Diga, é que ele é harmônico e bom aos olhos do Criador. Agora eu tenho uma grande dificuldade com vocês. Se você ler o relato, eu não li tudo, você vai ver que depois de várias etapas, Deus diz que a criação é boa. E depois, quando cria o ser humano, Ele diz que é muito boa. O que é que significa isso na prática? Significa muita coisa. Quando eu me converti, eu sei que muitos aqui, alguns estão buscando a Deus, alguns são ateus que nos visitam, sejam bem-vindos, respeitados e amados. Alguns têm gente que nasceu em igreja, mas existe uma narrativa muito comum no meio de nós, que é uma narrativa escapista.
A ideia de que esse mundo, ele não presta, ele é todo mal, que Deus vai destruí-lo completamente, porque ele é mau, e o nosso lugar é no céu. Você não vê em discursos tipo, o meu destino final será numa nova terra, beijada pelo céu, que é o último capítulo de Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Deve-se essa divisão e essa ideia de que a matéria é má e que o espírito é bom, as coisas imateriais são boas, deve-se muito mais a Platão, deve-se muito mais aos gnósticos daquele tempo, que tem os gnósticos, uma ala da filosofia grega, dizia o seguinte: não, o mundo foi criado, o Deus criador e perfeito, foi pego de surpresa, vivendo nesse mundo espiritual, e um conjunto de demiurgos, você já deve ter ouvido essa narrativa, né, desobedecendo a Deus, criaram o mundo material. Para muita gente, a matéria, o corpo, a natureza, as plantas, a criação, a beleza da criação, é como se fosse algo passageiro, e algo que é intrinsecamente mal, porque na realidade Jesus foi para a cruz, dizem a maioria, porque Ele quer que eu vá para o céu, Ele quer que eu me afaste dessa criação, né? Aí nós chamamos igreja de lugar santo, e o que está por fora da porta a gente chama de quê? De mundo. Fulano está no mundo, fulano está tocando música no mundo, ele é músico mundano. O cara é músico, é esse o jeito dele ganhar a vida, ele tem que tocar em uma orquestra, ele tem que tocar num barzinho, aí o cara vai e diz, não, ali aquele cara está no mundo, a gente tem que tocar, a gente tem que chamar esse cara para vir tocar só na igreja, porque ele tocando só na igreja, ele vai tocar coisa do céu. Você está entendendo? Porque o mundo é mau. Escuta, Deus cria todas as coisas, e Ele diz que tudo que Ele criou era o que, gente? O que? Bom! Não há maldade na criação original de Deus. Nós vamos entender semana que vem, que o mal que há nessa criação perfeita, não é um mal intrínseco à criação, não é parte dele, o mal não é uma qualidade da criação, o mal é um acidente de percurso na criação, que foi trazido por nós seres humanos, e nós vamos ver isso domingo que vem. Nós temos então uma criação boa, e Jesus, quando morreu na cruz, Ele estava morrendo, não só para resgatar a minha alma, mas resgatar o meu corpo, e resgatar também toda a criação, porque a criação é intrinsecamente boa. Repita comigo: a criação, o mundo material, repita, a criação, o mundo material, foi criado por Deus, intrinsecamente bom. O problema da criação não é a criação, é o pecado do homem que afetou a criação. Isso vocês vão entender nesse livro, O Drama da Escritura. Acho que o Goldhin e o Bartolomeu, eles ampliam esse tema de uma maneira muito didática, muito legal. Ambos são professores. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: pessoal, nós temos que deixar de lado esse cristianismo escapista, como se Deus só estivesse interessado na minha alma, na cura das minhas enfermidades, como se Deus estivesse apenas interessado no meu espírito. Deus está interessado com toda a criação. O seu trabalho é tão sagrado para Deus quanto a sua adoração no domingo. A obra de arte de um artista é tão sagrado quanto levantar a mão e adorar a Deus. Porque ao fazer a obra de arte, o homem está cumprindo um mandato que Deus deu lá na criação: domine sobre todas as coisas. Sabe o que significa dominar sobre todas as coisas? Tenha o controle, conheça, faça ciência, faça cultura, faça tecnologia, é isso que Deus está dizendo. Eu sei que a linguagem é simplória, ali no hebraico,
Talvez seja simplória para você dominar, subjugar. E eu vou te ajudar a entender. Quando alguém é especialista em algum tema, quando alguém é especialista em artes plásticas, ou em medicina, ou em literatura, o que é que nós dizemos? Aquele cara, ou aquela mulher, ou aquele homem, ou aquela mulher, eles dominam o que fazem. Quando Deus diz ao ser humano domine, Ele está dizendo: o mundo é bom, eu o criei bom, desenvolva-o, produza-o, subjugue-o no sentido de trazer ao mundo e à criação as suas potencialidades. Isso me ajudou, gente, a mudar muita coisa na minha cabeça. Eu sei que a salvação para essa nova criação que Deus está reconstruindo da antiga, e não uma outra, totalmente outra e nova, mas uma criação em que essa vai ser purgada, essa vai passar pelo juízo, sabe, de Deus, mas ela não vai ser aniquilada. Isso me faz agora, eu estava um dia, acho que eu estava no Peru, ou foi Peru, ou foi Equador, e eu vi uns índios tocando umas músicas com aquelas flautas bem simples, feitas de bambu, e eles tocavam um som tão lindo, e eu me emocionei com aquela música. Não, gente, pelo fato de que eles possam estar ou não, como índios, louvando algum ser outro que não Deus, por não conhecer o Deus Criador, mas pela presença da imagem e semelhança de Deus em todo ser humano. A imagem e semelhança de Deus, meus irmãos, ela não está esculpida apenas nos crentes. A imagem e semelhança de Deus está em todo ser humano. A única diferença hoje de quem entende a salvação em Cristo e de quem não entende, é porque Deus revelou esse plano de resgate, nós o entendemos e nós o percebemos. Nós veremos domingo que vem que o pecado, a rebelião nesse reino perfeito, não destruiu completamente a imagem de Deus, ofuscou a imagem de Deus, mas não destruiu. Então esse reino perfeito, ele tem algumas características. A primeira é que ele não é casual, falei para vocês. A segunda delas é que esse reino é harmônico e bom aos olhos do Criador. E a terceira é exatamente essa. Em Gênesis 1, 26 e 28, Deus vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre todas as coisas. Eu quero falar um pouco mais sobre imagem e semelhança para vocês entenderem. É muito possível que Moisés tenha usado uma linguagem corriqueira e compreensível aos seus primeiros ouvintes, porque os reis antigos, eles costumavam construir estátuas de si mesmo nas suas províncias. Não existia fotografia, porque agora os novos déspotas do novo tempo, como por exemplo o presidente da Coreia do Norte, ou o ditador da Coreia do Norte, tem foto da família, do avô, depois do pai, em todo canto. O que é que significa aquela foto? Aquela foto, gente, significa o quê? Que ali é um líder supremo, que eu devo a minha devoção, e eu diria, eu devo a própria adoração àquele cara. Era assim. Se você leu a Bíblia, por exemplo, no livro do profeta Daniel, que está no Velho Testamento, você vai ver que 3 amigos de Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego, eles foram lançados na fornalha porque se recusaram a reverenciar a imagem do rei babilônico Nabucodonosor. Quando você lê na Bíblia, quando você vê imagem, a palavra imagem nas Escrituras e nessa linguagem dos reis antigos, significa representação. Do jeito que um rei mesquinho, ele exige uma representação dele para que as pessoas o adorem, para que aquilo produza o necessário temor. O Criador da vida, que não é um Deus mesquinho, mas amoroso, um Deus, sabe, que intencionou com muito amor a criação na sua criação, ao invés de plantar estátuas ou imagens dele no mundo, ele diz: quem vai me representar no mundo é o ser humano.
A criação olhará para o ser humano e verá a minha face. A criação olhará para a humanidade e verá a minha presença, o meu cuidado, o meu domínio, a minha inteligência. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu não tivesse, além de não ter fé e além de não ver plausibilidade na evolução, algumas coisas me inquietam. Vocês percebem que em todas as espécies de animais, nós temos uns mais inteligentes do que o outro, né? O gatinho talvez seja mais inteligente do que o hamster, né? Mas aí o cachorro está perto ali do gato, né, gente? Não está ali na capacidade de amar e de se reportar ao dono. Vocês perceberam, gente, que não há na criação nada que se pareça nem um pouquinho conosco? Que diabo de evolução é essa que não gerou semi-hominídeos? Se a bendita bactéria, que de onde nós viemos, é a nossa mãe Fideralina, aquela bactéria, se aquela bicha foi dela que nós viemos, por que essa bicha continua atazanando a gente, gerando infecções e doenças hospitalares? Nós não temos nada que se assemelhe ao ser humano, não há nenhum semi-humano, não há nenhum animal falante, só nós. Não há nada que se pareça conosco, na capacidade de amar, de especular, de filosofar, de empreender, de criar, de realizar. Isso é exatamente a imagem de um Deus poderoso, amoroso, criativo, inteligente, que foi esculpido em mim e em você, que foi esculpido em nós. E isso me deixa perplexo, isso me deixa feliz, atônito, em ver que essa humanidade é a representação de Deus. Tudo bem, essa representação se perdeu por causa do pecado? Não, ela não se perdeu completamente, ela foi ofuscada. E o que Jesus vem fazer na cruz é nos dar novamente, não um céu apenas, mas uma nova consciência sobre quem nós somos e a nossa responsabilidade na criação. Quem aqui é da área jurídica? Levanta a mão, tem um bocado de gente de direito aqui. Quem já ouviu agora em teorias de direitos humanos? Temos um doutorado aqui em direitos humanos, tem um mestrado aqui na Federal. E eu li algo muito interessante sobre um cético, sobre um pós-moderno, não é cristão, fazendo uma crítica muito profunda a essa ideia de direitos humanos. Em que sentido? A ciência jurídica, a ciência social, criou uma ideia de direitos humanos, gente, que é uma ideia de direitos humanos onde Deus não existe, escuta. E esse cara diz assim, mas peraí, se esse mundo não acredita em Deus, se nós somos o fruto de um acaso evolutivo, e uma das teorias de Darwin é que as espécies mais fortes mataram as mais fracas. Como extrair ideia de direitos humanos a partir de uma criação sem Deus? No final das contas, ele diz, direitos humanos desses filósofos que se dizem ateus, não passa de uma versão empacotada da ética judaico-cristã. Porque em todos os relatos religiosos que você lê na sua vida, vá ler a história budista, vá ler a história hindu, vá ler a história muçulmana, e nenhuma delas, a criação traz no relato a ideia de um Deus que não é mesquinho, mas resolveu dizer que o ser humano seria feito à imagem e semelhança dele. Você sabe qual é a base de direitos humanos? Que é totalmente judaica, e é totalmente cristã, e qualquer apropriação atual de direitos humanos, tirando Deus da equação, é uma tentativa traslocada de criar direitos em um mundo sem Deus, um mundo onde direitos não poderiam haver, se não houvesse um ordenador do que é o certo e do que é o errado. Porque se há mesmo direitos humanos inalienáveis em toda a terra,
Que alguém pode chegar para o muçulmano que mata talvez as mulheres, ou se explode como bomba, dizer que eles estão quebrando os direitos humanos? Quem disse então que o direito pode estabelecer normas de direitos humanos que sejam válidas em todos os países, se o direito, visto como sendo algo totalmente sem Deus, não passa de uma formulação social de cada cultura? Sabe por que a cidade viva vai para a rua dar comida e tentar tirar quem está na rua? Não é porque nós somos comunistas, é porque nós somos cristãos e vemos naquele pobre jogado na rua a imagem e semelhança de Deus. Sabe por que vamos à prisão tirar homens que estão cumprindo penas além do que deviam? Não é porque somos comunistas ou bonzinhos. Nós vamos porque vemos em cada criatura, cada homem e cada mulher, a imagem esculpida de um Deus perfeito que o tornou igual a mim. Quando a igreja se envolve com causas ambientais, porque Deus disse que ele e ela cuidassem daquele jardim, desse a todas as potencialidades à criação. Quando nós, igreja, que estamos caladas com relação à coleta seletiva, porque achamos que isso não é um assunto de cristão, quando deixamos de falar sobre meio ambiente, coleta seletiva, preservação ambiental, aproveitamento racional dos recursos hídricos, dos recursos naturais, não é porque nós somos do Greenpeace. Me perdoe falar, sabe por que a turma do Greenpeace está aí mostrando a bunda? É porque a igreja calou a boca. Porque meio ambiente também deve ser uma ação da igreja. Porque se Deus fez uma criação perfeita e Jesus está restaurando todas as coisas, nós temos que abrir a nossa boca e defender essa bela criação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa, talvez você esteja pela primeira vez ouvindo uma mensagem dessa natureza. Eu quero dizer que cristianismo não é uma fezinha, não é uma escolha entre outras escolhas religiosas e divinais. O cristianismo nos dá um sistema completo de compreensão da vida, de passado, de presente e de futuro. Ser cristão é estar dentro da história de um reino perfeito que entrou em rebelião, como nós veremos na semana que vem, mas num reino que foi projetado de maneira harmônica, de maneira perfeita, de maneira integrada, onde homem e mulher não só são iguais perante a lei, são iguais em dignidade. Um relato desse, há 6.000 anos, em um mundo onde mulher era objeto, é totalmente destoante da cultura daquele tempo. A Bíblia não é um livro, gente, culturalmente influenciado. A verdade de Deus, os parâmetros eternos de Deus, são de geração a geração. E Jesus disse: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Então eu quero dizer que você é importante, você foi criado por Deus, você carrega a imagem e semelhança de Deus. Talvez haja pessoas aqui que não tenham razão hoje para celebrar o Dia dos Pais, porque não conheceram o Pai, ou porque foram fruto de uma transa casual depois de um show de forró lá em Itapororoca, ou em outro lugar, sei lá. Essa série vai resgatar em nós o nosso senso perfeito de existência, de valor, de dignidade, de importância para Deus, mas bem mais que isso, o nosso senso de instrumentalidade nas mãos do Criador. Deus não escolhe agora um povo redimido em Cristo depois da grande rebelião, que vamos falar domingo que vem, para ficarem apenas ocupando lugares em um auditório. Os verdadeiros cristãos têm que avançar na política para tirar esses gatunos do poder.
Homens e mulheres de Deus que se contentam com seu salário, que não querem ter nada mais e nada menos do que aquilo que lhe é devido pelo que ganham, que amam a Jesus, precisam ocupar os cargos públicos no mundo e nessa nação. A igreja precisa se levantar e deixar de dividir a sua fé privada aqui do seu comprometimento público lá fora. Eu estou aqui pregando hoje, amanhã eu estou no meu gabinete de procurador, fazendo justiça, buscando justiça fiscal, desejando o melhor para o meu país, vivendo com o meu salário, nem mais nem menos. Você tem que desenterrar o seu comprometimento público com a criação de Deus, porque Ele criou um reino perfeito e nos colocou como corregentes desse reino. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre do mal. Até domingo que vem, se Deus quiser, quando a gente vai falar mais sobre isso. Aleluia!